A minha mãe, ela nunca me bateu, mas ela sempre fala: nossa, como você é ingrata, eu te coloquei no mundo. Se não fosse por mim, você nunca existiria. Ela fala isso normalmente para eu fazer coisas que eu me sinto envergonhada em fazer, ou eu me sinto humilhada em fazer, ou me sinto mal, ou não tem nada a ver com a minha essência. Na verdade, são coisas que ela acha que eu deveria fazer para corresponder às expectativas dela. Meu pai, ele nunca me bateu, mas ele fica com uma cara de nojo quando você faz coisas desse tipo. Normalmente essas coisas têm a ver com a minha essência, têm a ver com quem eu sou. Quer dizer que esses pais, eles não são abusivos? Porque eles não agrediram fisicamente os filhos deles? Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dessa mina machucada. Meu nome é Isabela Gutierrez, eu sou psicóloga formada no Mackenzie, eu tenho especialização em casal e família e também tenho experiência na área de violência doméstica. Eu trabalhei num abrigo de referência aqui em Sorocaba chamado Sim Mulher. E hoje nós vamos falar sobre o caso da Larissa Manoela, que está tão falado nas redes sociais. E é um tema muito relevante, até para mostrar que a violência ela não é só física, tem vários tipos de violência. Para essa violência se estender, normalmente ela precisa da violência psicológica. Eu me arrisco a dizer que em quase todos os casos a violência psicológica aconteceu. Digo de relacionamento abusivo, não de violência esporádica, mas pode ser que aconteça também a violência psicológica. No caso da Larissa Manoela, o que apareceu muito foi a violência patrimonial. Mas mostraram áudios da mãe dizendo: eu só sou um título para você. Para você, eu só vou ser título de mãe. Quando falar mãe para você, você só vai ter o título de mãe. É isso. Essa violência não é patrimonial. Ela não mexeu no dinheiro, no patrimônio da Larissa Manoela para fazer isso. Mas é um tipo de violência também, que é a violência psicológica. Quando ela fala isso, ela tá machucando a filha, ela tá ferindo o ego da filha, o afeto, e tá manipulando também, tá fazendo um jogo emocional com a filha. Pode ser até para conseguir o dinheiro dela. Vou colocar até meu óculos para trazer aqui dados do IBGE. Gente, eu achei essa pesquisa muito importante, muito legal, mas infelizmente eu não encontrei dados assim aqui de 2023, 2022. Os dados que eu encontrei foi de 2019, mas mesmo assim é um recorte aí que a gente pode levar em consideração. Aqui diz: companheiros e ex-companheiros ou parentes são os principais agressores das mulheres que sofreram violência física, psicológica e violência sexual. O domicílio é o principal local da agressão das mulheres. Pessoas de 18 anos ou mais que sofreram violência psicológica, dados de 2019, o cônjuge ou companheiro, o ex-cônjuge ou parceiro, namorada também, eles atingem 32% das mulheres e 14,7% dos homens. Pai, mãe, padrasto, madrasta, irmão e filho ocorreram em 15,9% com as mulheres e 8,4% com os homens. E aqui o dado muito importante: vítimas de violência psicológica correspondem a 95% das vítimas de pelo menos uma das 3 agressões. E eles colocam aqui: das pessoas que sofreram alguma violência, então
desse geral, desses 29 milhões que sofreram alguma violência, 95% sofreram violência psicológica. Então, isso só mostra, isso só afirma que para a violência se concretizar, para a violência se estender, para a violência perdurar, a violência psicológica é a cereja do bolo, é o super bonder. Entende? Seja lá o que você queira nomear, eu chamo de super bonder das relações. Então, isso explica muito. Quando as pessoas perguntam, nossa, ela gosta de sofrer, por que ela continua tanto com esse namorado então? Se ele bate nela, se ele xinga... Porque está acontecendo a violência psicológica. Também comentaram bastante no caso da Larissa Manoela, falaram o seguinte, nossa, mas como que ela dá 18 milhões? Por causa da violência psicológica. Eu fico imaginando, não apareceu no Fantástico, mas eu fico imaginando esses pais falando assim pra ela, você chegou onde você chegou por causa da gente, como você é ingrata. Porque ela desde nenenzinha, desde pequenininha, já desfilava, já cantava, já fazia um monte de coisa, tinha muito talento. E graças aos pais que ela pôde realmente, mas assim, isso não dá a eles uma relação de dívida, porque parece que se concretizou ali uma relação de dívida com a Larissa Manoela. E eu não estou falando de dívida financeira, estou falando de dívida emocional, porque eles usam do artifício emocional para fazer com que eles consigam o financeiro. Precisa muito diferenciar o que é independência emocional e o que é independência financeira. Porque já escutei muito de pacientes, eu mesma já falei, tá? Porque assim, às vezes a gente, ai, que saco, eu tô aqui na casa dos meus pais, não são as minhas regras, eu tenho que me submeter a eles, né? Eu quero muito ser rica e sair da casa deles. Já falei isso, adolescente. Você já falou isso também? Só que a gente, nessa frase, a gente acaba confundindo violência não, né? Desculpa, nesse caso não é violência, mas assim, independência financeira com independência emocional. Isso, o que tem a ver com a calça, entendeu? Não tem nada, porque assim, eu poderia 1000 vezes ficar rica, por exemplo, e continuar me submetendo à regra dos meus pais, entende? Porque emocionalmente falando, eu não estava bem comigo mesma, eu não estava certa das minhas decisões. Eles poderiam falar algumas coisas que eu falo, puxa, vou ceder, mesmo rica, morando em outro lugar. Da mesma forma, se a Larissa Manoela não tiver bem digerido isso emocionalmente também, ela pode dar 8 milhões para os pais, tentando pagar a dívida emocional que tem com eles, mas se ela não está bem com ela mesma, eles podem fazer chantagem emocional, pode fazer um monte de coisa que ela vai ceder, vai continuar cedendo. Faz sentido o que eu tô dizendo? Comenta aqui, vê o que você acha também, qual que é a sua opinião, mas eu penso muito nesse sentido. Comentaram pra mim também, assim, Isabela, mas a gente tem que ver a verdade da situação. É o lado da Larissa Manoela, mas e o lado dos pais? E isso passou na minha cabeça enquanto eu tava vendo a reportagem, sem querer, né? Porque, querendo ou não, a gente carrega preconceitos. Mas eu penso que a vítima, ela sempre é coagida. Sempre fala, nossa, mas também olha a roupa que ela tá usando. Nossa, mas também sempre é diminuída. Mas o que você fez pro seu marido te bater? Sabe? Eu acredito que a gente precisa dar a voz à vítima. O que ela vai ganhar com isso? Nossa, ele me estuprou. O que ela ganha com isso? Ai, mas, por exemplo, no caso do jogador de futebol, ela pode ganhar fama. Mas quanta humilhação, né? E fama por quê? Por 48 horas? Você lembra mais dessa pessoa depois que foi estuprada? Isso é uma fama muito pesada, muito assim, vergonhosa. Entende? E não só isso. Eu vejo muitas mulheres, por exemplo, quando eu trabalhava no abrigo, quando elas estavam correndo risco de vida, elas tinham que parar a vida delas para ficar no abrigo. Ou seja, elas tinham que deixar trabalho, família, tudo. Elas poderiam perder tudo isso, poderiam perder o trabalho delas. Elas corriam esse risco por conta da segurança física delas, física, emocional, tudo.
Então, na minha opinião, a gente sempre tem que dar voz à vítima. As que foram acusadas de abuso, elas que corram atrás do prejuízo depois. Provem que não fizeram isso. Pra mim, é isso, entendeu? Ah, você foi agredida? Tá bom, então vamos... Ah, não foi bem assim. Então, prove, tá? Prove o contrário, tá? Vamos dar voz à vítima, porque é muita mulher, gente, que passa por isso. E os homens aqui nesses dados normalmente não é com a família, normalmente é fora, são com pessoas que eles não conhecem e que apareceu bastante a violência. E como é que a gente lida com esses pais abusivos? Antes de eu responder essa pergunta, dá aquele joinha. Ou o dislike também, porque é engajamento do mesmo jeito pra mim. E comenta o que você tá achando, o que você acha, qual a sua opinião sobre o assunto, sobre violência, qual conselho você daria, ou quais outras coisas que eu não coloquei aqui que você acha importante estar colocando também. Tudo é válido, tudo agrega. Para essa pessoa sair dessa situação, primeiro de tudo, a gente está falando de um vínculo afetivo. Com os pais, imagine, não tô nem falando de parceiro, mesmo assim parceiro já é muito pesado, já é muito difícil de sair por conta da violência psicológica. Agora imagine pai e mãe, a arma da violência psicológica é muito maior, o poder deles ali. A gente nasce com a vontade de amar e ser amado, principalmente aquele reconhecimento dos pais. Você nunca sonhou isso? Eu queria tanto que meu pai fosse orgulhoso de mim, eu queria tanto conquistar a atenção dos meus pais. Nem sempre a gente consegue, mas a gente tem essa vontade de ser amado pelos pais. Então, quando os pais sabem disso e utilizam isso como uma forma de manipulação e abuso, é muito pesado. Qualquer tipo de abuso, de relacionamento abusivo, é terapia. Vou dizer, não tem como sair da violência, da relação abusiva sem a terapia? Tem, mas é muito mais difícil, é muito mais doloroso, porque então a gente não pega um caminho, você já tá sofrendo, tá? E outra, quando se trata de relacionamento abusivo e, como eu falei, a violência psicológica é muito presente, o que é violência psicológica? Por exemplo, a distorção da realidade. Mas é muito simples, Isabela. Se o céu é azul, ele falar que é rosa, é claro que eu vou saber que é azul. Primeira coisa, são pessoas que você ama e confia, estão falando que o céu é rosa pra você. Tô falando filha. E aí o jeitinho de falar ainda filha, sabe o que é? É que dependendo do ângulo, dependendo disso, o céu dá a impressão de que ele é azul. Mas ele é rosa. Imagine, dependendo do jeitinho. Igual aquela polêmica do vestido, é dourado, que já vi gente que via azul. Eu só vi dourado. Vou desacreditar da pessoa que viu azul? Eu não, a pessoa tá vendo daquele jeito, entendeu? Então, se a pessoa falar com um jeitinho, você vai começar a suspeitar, nossa, acho que o céu é rosa mesmo. Entende? Então, a distorção da realidade, ela é assim, faz a gente ficar confusa sobre o que é real, o que não é, sobre o que é meu, o que não é. E a realidade pode ser de algo externo, como pode ser sobre si mesmo. Então a mãe fala, nossa, como você é feia. Nossa, você nunca vai conseguir ser bonita. Ou você nunca vai conseguir ser inteligente. Você nunca vai conseguir passar no vestibular. Às vezes exatamente por ver que ela tem esse potencial de conseguir estudar, de conseguir fazer as coisinhas dela. Entende? Então o psicólogo, ele vai... Opa! Você tá vendo que a realidade não é assim? Você tá vendo que o céu é azul? Você tá vendo que... É óbvio pra gente, mas é tão difícil porque a gente escutou tantas vezes, desde que nasceu, que o céu é rosa, até começar a entender que o céu é azul, é um trabalho. E é o trabalho do psicólogo ajudar isso. Trabalhar a autoestima, que também o psicólogo ajuda muito, tá, gente? Porque assim... Uma mãe, um pai que só diminuiu o filho, só falou, nossa, você não consegue, você é um perdedor, olha que vergonha, eu tenho vergonha de você. Entende? Como tá a autoestima desse filho? Precisa trabalhar essa autoestima. Rede de apoio. Nossa, Isabela, mas a gente tá falando de pai e mãe que deveria ser a rede de apoio. Nem sempre ela é, tá?
E isso é muito doloroso aceitar. Mas às vezes não tá no seu sangue a sua rede de apoio, não é o sangue do seu sangue, sabe? E mesmo assim, pai e mãe nem sempre é do mesmo sangue, mas assim, exatamente. Né? A gente pode, então, fortalecer vínculos de pessoas que não têm a ver com a nossa família, mas que têm caráter, que têm amor, que têm acolhimento, que têm troca. São essas pessoas que você vai procurar. E às vezes, você não tem pai e mãe, mas tem uma tia, tem uma avó, tem um primo, tem um irmão. Contar com essas pessoas que você se sente bem, que você se sente bem para ser quem você é, que você sente essa liberdade, que você sente essa leveza. Mais importante também é lidar com o luto, porque são seus pais. E eu imagino que deva ser difícil olhar para isso e falar, puxa vida, eles não são. Eu já imaginei que eles foram meus heróis quando adolescente. Tive momentos bons, porque a violência, ela é sofrida exatamente por isso. Porque o autor da violência, ele nunca é só ruim. E a violência é um ciclo, tem um ciclo da violência. Tem uma hora que ele explode, fala coisa, blá blá, e depois chega a fase da lua de mel, que é assim, nossa, por exemplo, com pais e filhos. Nossa, filha, me desculpa. Começa a fazer coisas para agradar o filho, começa a ficar tudo que o filho queria que o pai fosse, ou a mãe fosse. Eles são nessa fase, entende? E é aí que ainda fica cada vez mais, porque daí eles ficam lembrando dessas fases. Nossa, mas teve momentos em que me conectei com os meus pais, tiveram momentos eu que me senti muito bem. E pode ter sido, na verdade, a fase da lua de mel, da violência. O luto dessas relações, você vai ter que lidar, você vai ter que elaborar. E eu imagino muito que seja muito doloroso, porque qualquer quebra de vínculo já é dolorosa. Pai e mãe, então, deve ser ardido, deve ser bem pesado. E a terapia também te ajuda nisso. Era isso que eu gostaria de trazer hoje. E se você concorda, discorda, tem opiniões aí para colocar, por favor, coloque nos comentários. Vamos agregar a discussão. E até o próximo vídeo. Até mais. Beijão!